Muito bem, meus amados irmãos, estamos voltando aqui com a segunda parte da aula 8, falando aqui sobre escatologia. Nós acabamos de falar sobre a grande tribulação e agora nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. É sobre isso que vamos falar. Já vamos começar então pela Bíblia, Vamos falar aí primeiramente aqui o primeiro cavalo, o cavalo branco. Mas vamos primeiro ler a palavra. Apocalipse 6, versículo 1 a 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e eis que o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, e ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo preto, e o que tinha sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. E vi uma outra voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, vamos discorrer sobre esse texto agora, para entendermos quais são esses 4 cavaleiros. Ficou faltando 7 aqui, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Leia Zacarias 1 e 8. Logo após essa leitura nós vamos começar a debulhar esses textos aqui, para entendermos quais são esses 4 cavaleiros do Apocalipse e qual a sua função aqui dentro da grande tribulação. Eles vão estar agindo ali. Zacarias 1:8. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Perfeitamente. Primeiro cavalo, primeiro cavaleiro, não é primeiro cavalo, primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. Presta atenção no que eu vou ensinar, porque vai ter 2 cavaleiros brancos aqui, tá? Um cavaleiro, ele vai sair para vencer, só que não vai vencer. Vai ter outro cavaleiro que vai sair como vencedor. Então eu quero que você preste bem atenção no vídeo, na aula, para você entender, porque vamos falar de 2 cavaleiros brancos aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro cavaleiro aparece neste cenário profético da Bíblia. Este é o período da falsa paz. Então já deu para perceber que o primeiro cavaleiro é o cavaleiro da falsa paz. Primeiro cavaleiro branco, ele vai trazer uma falsa paz.
que ele é o anticristo. O anticristo avança para a conquista das nações. O branco aqui fala de paz, só que é uma falsa paz, viu? Fala de paz. 1 Tessalonicenses 5:3. O branco fala de paz, mas é uma falsa paz. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Viu? Quando disser paz, paz, quando esse homem cavaleiro branco aqui, que é o anticristo, ocupar o trono, e certamente vai aparecer ali na rede de televisão proclamando paz, 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 pode saber que essa paz é falsa, vai durar só um pouco de tempo, 3 anos e meio, rapidamente vai haver uma repentina destruição, e as pessoas sentirão dores como de parto. O arco do alcance da extensão do domínio do anticristo e a coroa é para o vencedor. Olha só, o arco do alcance da extensão do domínio do anticristo e a coroa é para o vencedor. Vamos continuar, que tu vai entender claramente esta revelação. Neste período o mundo viverá grande prosperidade. Daniel 11:36. O mundo viverá grande prosperidade quando este cavaleiro branco assumir o comando. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Está vendo? Que esse cavaleiro vai vir trazendo muita prosperidade para o mundo inteiro. Muita prosperidade. Vai acabar a pobreza, o desemprego, todo mundo vai ter sua casa própria e vai conseguir agradar o mundo. Todo mundo terá sua casa própria, ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai ficar sem dinheiro, todo mundo vai ter carro, vai trazer uma grande prosperidade. Porém, todo este progresso será falso, porque vai durar pouco tempo. Posteriormente, a besta revelará o seu caráter diabólico. Então ele vai vir enganando e vai chegar uma hora que ele vai revelar o seu caráter diabólico. Vamos ver? Há 2 cavaleiros. Não falei que ia falar de 2 cavaleiros? Olha, há 2 cavaleiros que aparecem com a cor branca no Apocalipse. Um é no capítulo 6 e o outro no capítulo 19. Então, um cavaleiro, nós não vamos ler porque o capítulo é longo, mas eu quero pedir a você que lê aí na sua casa, tá? Capítulo 6 e o outro capítulo 19. Pode ler também o capítulo 19 todinho, viu? Um é o falso Cristo, que é o anticristo. O anticristo, uma falsa paz que haverá de acontecer nos finais dos tempos. Nós estamos vivendo o prelúdio desta falsa paz que se arrasta nas nações. Estamos vivendo momentos difíceis na terra. Se fala de paz, mas promovem guerra. Este mundo está assim.
se fala de paz, mas promove guerra, e já houve milhares de guerras na história das nações. E por fim, o mundo está sendo preparado para o grande dia da guerra do Amargedon. Grande guerra do Amargedon. É para isso que o mundo está sendo preparado. Vamos passar para a página de número 28. Página de número 28. A Bíblia diz que neste dia o sangue dos homens darão nos freios dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando cadáveres no vale de Gógen. Olha só, Ezequiel 39, versículo 11, olha só, neste dia dessa guerra do Amargedon, os judeus levarão 7 meses sepultando cadáveres. Mais ou menos, eu creio que o freio de um cavalo em pé, deve bater mais ou menos aqui no meu peito, né, onde pega o freio deste cavalo. Então vai ser mais ou menos um rio de sangue desta fundura aqui, ó, dessa altura aqui, ó, que vai estar correndo no vale do Amargedon. O sangue dos homens darão nos freios dos animais. E vamos ver então o que diz aí, né, Ezequiel profetizando sobre essa guerra aí do Amargedon e os cadáveres mortos no vale de Gógen. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que ele passarem, e ali sepultarão Gog toda a sua multidão, e lhe chamarão vale da multidão de Gog. Vale da multidão de Gog. Esta brancura do cavalo do capítulo 6, que é o cavalo falso, né? É simplesmente o cavaleiro falso. É simplesmente a primeira aparência de paz, de falsa paz. É a primeira aparência de falsa paz. A paz que os homens precisam, ela está em Jesus. Mas os homens não desejam desfrutar esta paz que Jesus nos dá, porque não conhecem, não reconhecem os seus pecados. A paz que o mundo precisa não está no cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, porque esta é uma falsa paz. A paz que o mundo precisa está em Jesus, só que a humanidade não quer aceitar Jesus, porque não querem reconhecer os seus pecados. Eles querem continuar pecando, não querem ouvir a verdade do Evangelho, que salva e que perdoa. Pelo poder do sangue de Jesus, recebeu o perdão do pecado. Esse é o problema da humanidade. Não querem Jesus. Cada dia que passa, estão ficando mais afastados de Jesus. Mas só Jesus tem paz para dar. Logo, este cavaleiro aparece no cenário da profecia para enganar as nações. A Bíblia Sagrada nos enfoca que depois do arrebatamento da igreja, a sua atuação será plena no universo da sua história. Por isso, precisamos estar preparados, porque o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos 1 Coríntios,
1 Coríntios 15, 51. Que nós vamos ler aí sobre a segunda vinda de Cristo. E olha como Paulo diz, nós vamos ler do 51 até o 58. E eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Sede firmes, irmãos, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavra de conforto para nós. Logo, o cavaleiro do capítulo 6 ele traz nas suas asas uma falsa paz. Depois que a igreja for arrebatada, a mensagem será anunciada na terra por este cavaleiro. No momento que a igreja for arrebatada e que o noticiário começar a aparecer na televisão, nos rádios, na internet, que desapareceu um povo em toda parte do planeta Terra, e aí o mundo vai ficar sem uma resposta, sem saber o que houve, o que aconteceu de verdade. Nesta hora, este cavaleiro branco, ele vai entrar em cena para dar uma resposta para a humanidade. Ele vai dar uma resposta. Depois que a igreja for arrebatada, a mensagem será anunciada na terra por este cavaleiro. E ele certamente seduzirá as nações e enganará primeiramente a Israel. A Bíblia diz que ele firmará um concerto por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9:27. Presta atenção, porque ele está dizendo aqui, a palavra do Senhor, que este cavaleiro, ele vai firmar um concerto por uma semana. Essa semana é a última, é a semana de Daniel, a última semana. É uma semana de 7 anos. E na metade da semana, quer dizer, quando completar 3 anos e meio, cessará o sacrifício e a oferta de manjares. A aliança vai ser quebrada. Leiamos, portanto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Viu? Na metade da semana, ele vai começar a assolar as nações. Ele vai fazer muitas abominações terríveis, blasfêmias, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que neste período acontecerão
horrores, torturas e pedras de saraiva de 1 talento, que equivale 42 a 60 quilos, cairá sobre a cabeça dos moradores da terra que ficarem aqui depois do arrebatamento. Ei, coisa terrível, hein? Os moradores da terra, Apocalipse 16, 21. Os moradores da terra que ficarem aqui depois do arrebatamento, que não subirem com Jesus, vão receber horrores, torturas e pedras de saraiva de 1 talento, que equivale 42 a 60 quilos, caindo sobre a cabeça deles. Misericórdia, coisa horrível. Leiamos. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemarão de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Os homens blasfemarão de Deus por causa da praga das saraiva, que Deus vai mandar a praga das saraiva para torturar os habitantes da terra que não subirão no arrebatamento. Não subiram, não irão subir no arrebatamento. Então fica aqui um resumo sobre este primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, que traz uma falsa paz. Vamos para o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho. Cavaleiro vermelho. A cor vermelha deste cavalo, com seu cavaleiro, nos enfocam a figura do horror, da tribulação que as nações mergulharão. Neste período aparece a figura do cavalo vermelho, de acordo com a palavra do Senhor e com as profecias. Os judeus estarão sendo perseguidos de maneira tremendamente esmagadora. Os judeus estarão recebendo ultraje, o horror do pacto que fizeram com este elemento chamado de anticristo. Os judeus estarão recebendo castigo, o horror, por ter firmado uma paz com esse cavaleiro falso, com o anticristo. Daniel 9, 21. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde. Amém? Leu o outro, é o seguinte. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saber e entender desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém até o ungido. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Amém. Em tempos angustiosos, é o tempo da grande tribulação, a última semana de Daniel, né? São 7, uma semana de 7 anos. Como eu disse, que os judeus estarão recebendo o traje, horror do pacto que fizeram com este elemento chamado anticristo, e tanto também a igreja apostatada como os judeus serão perseguidos de maneira bárbara, de maneira cruel, de maneira tremendamente deplorável. Neste período, com a soltura deste cavalo vermelho, as nações mergulharão também numa guerra sem paz na história. O mau cheiro da carnificina tomará conta de todas as pessoas que aqui ficarem. Não dá para escapar deste episódio, com exceção daqueles que já foram arrebatados com Cristo para a glória, no estrugir da trombeta de Deus, que escaparão da grande ira, da grande tribulação. Guerra e carnificina estará acontecendo na grande tribulação. O que é isto? É a abertura deste selo terrível e a aparição deste segundo cavaleiro, que traz em si a cor vermelha, que fala de guerra, de carnificina, de morte, de ultraje, e as pessoas serão atormentadas com escorpião. As pessoas serão atormentadas com dores que vão parecer com picadas de escorpiões, que são demônios que vão estar ali, manifestando ali na grande tribulação, fazendo o povo sofrer com dores de escorpião. Apocalipse 19, versículos 5 a 11. Versículos 5 a 11 de Apocalipse 19. Vamos ler esta palavra. 5 a 11. E saiu uma voz do trono que dizia... Apocalipse 9, né? 9, 5 a 11. Eu disse 19, mas é 9. 9, do 5 ao 11. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando lhe fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como os de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante dos escorpiões, e agrilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Só Jesus para ter misericórdia, né?
Coisa terrível. Esses gafanhotos aí, que irão picar os homens, que são os gafanhotos simbólicos, com cauda, cavalos com cauda de escorpião, serão demônios, porque não serão aquele gafanhoto que come erva, não, serão demônios, porque eles só vão danificar a carne dos homens. Então são demônios. As pessoas pedirão a morte. Sabe o que vai acontecer? A morte vai fugir deles. Coisa terrível, né? Pensou? A pessoa pedindo para morrer e a morte correndo dele, fugindo dele. Então vejamos que eles sentirão horror, e a palavra de Deus nos diz que eles morderão as suas próprias línguas de dor, e pedirão aos montes e rochedos que caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Deus Todo-Poderoso. Eles vão chegar para os montes, nas montanhas, e vai dizer: montes e rochedo, cai sobre nós, esconde-nos da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas não vai ter jeito para eles, não terá jeito. É uma coisa terrível, irmão. Não fica aqui na grande tribulação, não. Sobe no arrebatamento, faça de tudo para subir no arrebatamento, porque na grande tribulação vai ser uma coisa horrenda, terrível, horror terrível acontecerá na grande tribulação. Graças a Deus que a igreja não passará por este sofrimento. Deus não vai deixar a igreja passar pela mão do anticristo e a besta do falso profeta. Antes deles conclamar guerra, Deus arrancará a igreja da terra. Glória a Deus. Não passará por este sofrimento. Apocalipse 8:13. Depois do arrebatamento da igreja, prepara aí para ler. A coisa ficará cruel sobre a terra. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Meu Deus! A terra será apropriada em juízos terríveis, juízes causticantes cairão na terra. Judas 14:15. Livro de Judas 14:15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. É juízo que Deus trará sobre a terra na grande tribulação. Juízo. A Bíblia diz que o sol ficará ferido. O sol ficará ferido. As leis da natureza estarão em bramidos cruéis. E as pessoas que aqui ficarem não haverão de escapar deste cerco tremendo e apavorante. A ira do Senhor. A ira do Senhor. O cavaleiro aparece aqui com esta cor terrível, que fala de sangue. Vermelho fala de sangue, de guerra. O vermelho que fala de angústia e perplexidade.
de desespero, de agonia. Parece que ouço o clamor de milhões e milhares, milhões e milhares que ficarão gritando horrores, angústias. A angústia tomará conta das pessoas e serão algo terrível. A palavra de Deus, ela é a verdade. As profecias cumprir-se-ão de todas as maneiras, porque quando Deus fala, Deus cumpre, assim com a sua palavra, né? Não precisa ler, está em Mateus 24, versículo 35. O cavaleiro aparece no cenário de cor vermelha para seduzir, para persuadir, para levar as nações ao maior banho de sangue da história. Os mísseis atômicos serão disparados, o sol será ferido e o calor da terra será ultrajante. Não suportará viver na terra após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Então, meu irmão, se prepare agora, esteja preparado agora. É hoje, ou talvez nunca mais. Vamos dar uma paradinha aqui, depois nós vamos vir na próxima aula falando sobre o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. Até daqui a pouco, Deus abençoe.